Gente, tudo bem? Começando a nossa live aqui um pouquinho atrasada porque estava ajustando uns probleminhas técnicos aqui de última hora, mas sejam todos muito bem-vindos, né, para embarcar hoje com a gente nessa viagem, nessa história de uma mulher poderosa que é empreendedora e advogada e consegue conciliar, né, as atividades ao mesmo tempo. Então, Cancún, Maldivas, Dubai, parece um sonho, né? Ainda mais num dia assim lindo como hoje. E já imaginou trabalhar de um lugar como esse? Bom, o que parecia um sonho distante, né? Agora, graças à internet, já é possível. E é isso que a gente vai conversar hoje com a Ana Winter. O jogo mudou, né? Mas para também alcançar essa meta aí é preciso, claro, de estudo e dedicação. A nossa convidada de hoje tem uma história bem curiosa. Ela é advogada, né, como eu mencionei, e proprietária de escritório, sendo referência nacional na área em 2019 e 2020. Ela também é professora e palestrante. E não só isso, escritora do livro Tempos de Crise, Aspectos Práticos da Área Jurídica e Linguística em Meio às Situações Caóticas. A Ana Winter também é empreendedora e hoje auxilia outras pessoas a terem a tão sonhada liberdade geográfica e financeira, né? Tão falada na internet hoje. Perguntas, manda aí pra gente. Boa noite, navegante. Ana, vê se o convite foi para você, se não. Oi, Ana. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu Tá me ouvindo colocar. bem? Tô te ouvindo. Deu só uma baixadinha agora. Agora sim. Tá me ouvindo? Tô, aham. Legal. Bom, Boa noite. seja muito bem-vinda, né? Eu fiz uma breve apresentação tua aqui, não sei se queres complementar com alguma coisa, o pessoal tá entrando. Não, Carol, eu ouvi. É exatamente isso que você falou. Primeiramente, quero te agradecer muito o convite, né, de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, um pouco da minha experiência também contigo, com as tuas seguidoras, com as pessoas que hoje te escutam, né? Bom, muito bom. Da outra vez, né, a gente teve que remarcar e hoje deu certo, né, Ana? Então vamos colocar esse papo em dia. Bom, primeiro, para a gente começar, eu queria saber como foi essa transição, né, da advocacia para o empreendedorismo, ou não foi bem uma transição, né? Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como conciliar, né, as atividades em paralelo para quem sonha com isso e acha que é impossível, uma coisa muito distante. Na verdade, desde que nós tentamos marcar a nossa live ano passado, muitas coisas mudaram, inclusive um pouco do meu jeito de empreender. Antes eu empreendia numa outra multinacional, acabei daí sim fazendo uma transição entre empresas e hoje continuo, né, com essa nova empresa, a qual foi fruto dessa transição. Mas contando um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou advogada, como você disse, tenho 28 anos, amo a advocacia, sou apaixonada pelo que eu faço no meu dia a dia dentro da área jurídica. E eu também sou, desde muito nova, muito empreendedora. Então, desde cedo, eu sempre busquei dar o melhor naquilo que eu me propusesse a fazer, sempre busquei fazer coisas diferenciadas, né? Não somente ser advogada, mas ser uma advogada realmente com ênfase no empreendedorismo e com ênfase numa atuação realmente diferenciada dos demais profissionais. E desde muito cedo, então, eu dei o melhor que eu poderia na minha profissão, até que em 2019 eu sentia eu já estava feliz, satisfeita com aquilo que a advocacia estava me proporcionando, porque para quem não sabe, eu não venho de família de advogados, de família rica, muito pelo contrário, né? Foi muito suada essa profissão e é um desafio diário. Então, em 2019 eu já estava feliz com aquilo que eu tinha conquistado dentro da área jurídica, já tinha naquela época os 4 escritórios, já estava feliz com o que eu havia caminhado até então, mas eu comecei a refletir no que seria do meu futuro dentro da área jurídica e eu percebi que
Na área jurídica, a gente não tem uma renda residual, a gente não tem uma retenção. Então, todos os meses, todos os dias eu tenho que acordar, buscar novos clientes. Então, eu nunca poderia me aposentar, nunca poderia engravidar, nunca poderia viajar e continuar ganhando, né? Como você disse lá no início, Carol, eu sou apaixonada por viajar. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, eu viajar e deixar de ganhar. Viajar e continuar me estressando com o escritório e não ter possibilidade de descanso, né? E eu pensava, como é que vai ser? Como é que eu vou envelhecer tendo que cuidar ainda do escritório? É impossível. E aí eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, fiz vários cursos com líderes, grandes líderes financeiros, e a maior parte desses líderes, peraí, a maior parte desses líderes, eles sempre falam que a gente não pode apostar numa única área, que a gente precisa diversificar ramos, né? E aí, naquele momento, eu parei e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu só sei advogar, eu não sei fazer outra coisa, né? E aí eu comecei a estudar muito sobre várias áreas, as áreas que não teriam crises, né? E percebi que a área que não tem crise é a área da saúde, do bem-estar. Foi onde, na época, eu decidi empreender, então. Fui até amigos que tinham mais conhecimento sobre a área, mais conhecimento sobre o assunto. E, então, decidi embarcar nessa jornada aí do empreendedorismo no mundo da saúde e conciliar tudo. Aí, ano passado, acabei olhando também para o lado, olhando novas oportunidades, até que eu vi uma oportunidade ainda maior do que a que eu já estava fazendo e decidi embarcar também nessa jornada complementar à área jurídica. Então, hoje eu complemento, né? Eu continuo com os escritórios, continuo trabalhando full time nos escritórios, mas além da advocacia, também empreendendo através da Doterra no mercado da saúde e do bem-estar. Nossa, muito legal. E acho que fizesse essa escolha no momento certo, né, Ana? Porque daí 2020 aconteceu tudo aquilo, todo mundo com problema de saúde. Acho que não teria ano melhor para, né, tu começar essa atividade. E como você administra as suas atividades? Como é que é a tua rotina? Existe também como as pessoas, né? Trabalho no horário comercial, quero conciliar, fazer isso. Conta um pouquinho pra gente como é que é, se é muito tumultuado ou se dá certo. Legal. Eu realmente fiz a escolha no momento certo. Na verdade, eu estava passando por um momento bem desafiador da minha vida. Eu não tinha conhecimento de Covid, não sabia que, né, iria acontecer tudo o que aconteceu frente à pandemia. Mas eu sou muito movida à fé e a poder da intuição, né? Então, naquele momento, algumas questões da minha própria vida estavam acontecendo, eu precisava deixar o escritório num período de saúde, que eu fiquei 60 dias debilitada, sem poder ficar no escritório. E antes, o empreender em paralelo era mais um planejamento no papel, mas eu ainda não tinha tirado aqueles planos do papel para realmente colocar em prática. E quando isso aconteceu comigo lá em 2019, aí sim eu vi a necessidade, né, de empreender em paralelo. E foi onde, então, eu busquei essa minha amiga para começar nesse mercado da saúde e do bem-estar. E conciliar a rotina, antes era mais desafiador, porque no escritório, eu, como proprietária do escritório, sempre tinha a visão que eu tinha que chegar às 7 horas da manhã, fechar o escritório. Então, eu chegava às 7, saía 10, 11 horas da noite, vinha para casa, peticionava até madrugada e no outro dia estava lá de novo, né? Em cima de processo e tudo mais. Isso era sábado, domingo, feriados. Então, depois que eu decidi empreender, é claro que num primeiro momento é desafiador, porque é um tempo a mais. No meu caso, eu tive que abdicar de um tempo do escritório para conseguir conciliar o empreendedorismo, mas hoje eu dou graças a Deus por lá atrás, né? Eu ter conciliado e aberto mão um pouquinho desse tempo dentro do escritório, porque essas 2 horas que eu abri mão lá em 2019, 2020, hoje elas me trazem a manhã inteira livre. Então, eu consigo conciliar isso justamente porque hoje, durante as manhãs, eu tenho livre, eu cuido de mim, eu cuido do meu bem-estar, eu dou importância hoje para a minha saúde, que antes só com o escritório eu não valorizava.
e à tarde permaneço nos escritórios e à noite acabo focando um pouco mais, aí sim, no projeto de expansão do empreendedorismo. E para quem Uhum. pergunta sempre, né, é muito comum perguntar, tá, mas eu trabalho o dia inteiro, principalmente quem é CLT, quem trabalha em horário, né, comercial. É possível sim, porque se todos nós que temos os seus próprios negócios conseguimos fazer essa gestão de tempo no período noturno, por exemplo, é muito possível, mesmo aqueles que trabalham em CLT, possam abdicar de 1 ou 2 horas de lazer, por exemplo, à noite ou de descanso, né, para construir algo que vai possibilitar essa renda residual, que de fato é muito atrativa. Uhum. Muito legal. E muita gente, né, busca essa construção hoje, como a gente comentou, da liberdade geográfica e financeira. Toda hora que a gente abre o Instagram aí é só propaganda sobre isso, né? E você ajuda as pessoas a se desenvolverem para alcançar também resultados extraordinários, né, Ana? Porque não é só começar na atividade, mas também tem que atingir as metas. Mas tem muitos mitos que isso não é possível, que é difícil, que demora. Então, queria saber aí de ti como é que a gente consegue quebrar essas crenças. Legal. Na verdade, assim, a gente primeiro precisa quebrar a crença dentro de nós mesmos, né? Mostrar que realmente é possível. E tudo aquilo que a gente determinar e realmente quiser do fundo do coração, a gente vai, né, dar uma forcinha para fazer o melhor e para realmente conquistar os resultados necessários. Dentro da ferramenta certa, no meu caso, dentro da doTERRA, tem todo o apoio, tem todo o desenvolvimento que uma pessoa precisa. É claro que muita gente quer empreender, mas não sabe nem por onde começar. Empreender hoje no Brasil é desafiador, principalmente se você não tem ajuda. E no mercado tradicional a gente não tem ajuda. Ninguém pegou na minha mão e falou: Ana, vem aqui que eu vou te ensinar a abrir os escritórios. Não, né? Eu tive que realmente correr muito atrás, levar muita pancada na cabeça para que eu pudesse aprender muitas das coisas que hoje eu sei dentro do empreendedorismo na advocacia. Então, a dica que eu sempre dou para quebrar essas crenças é, primeiro, buscar uma ferramenta que te facilite esse processo, né? Então, hoje, a ferramenta que eu tenho e que eu ajudo os empreendedores é justamente a ferramenta através dessa multinacional chamada doTERRA, onde lá a pessoa não precisa saber nada, ela vai aprender junto com uma equipe. Ela vai aprender desde o posicionamento do produto, desde como ela vai vender, o que ela precisa fazer, qual o passo a passo dela. E é engraçado porque até antes de entrar nessa live, uma das futuras empreendedoras me perguntou: tem meta? Então, as pessoas elas estão muito acostumadas com o mercado tradicional, onde impõe uma pressão, uma meta exorbitante, muitas vezes que a pessoa não consegue alcançar. Aqui não, você vai definir a sua meta, o tanto que você pretende trabalhar e, claro, consequentemente, o tanto que você pretende ganhar. É óbvio que é meritocrático, né? Então, é proporcional ao teu desempenho, proporcional ao seu trabalho, vai corresponder às suas comissões e o seu financeiro também. Mas, diferente do mercado tradicional, aqui tem ajuda, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria muito de ter conhecido esse mercado lá atrás, quando eu comecei a empreender, que aí eu não precisava ter tido tanta pancada na cabeça, né? Tudo ali já é pronto, basta você ser ensinável, que é o que a gente fala, a melhor qualidade de quem começa a empreender conosco é ser ensinável, porque tudo aqui, o teu sucesso vai me importar. Eu vou estar, com certeza, muito interessada em construir o teu sucesso, em fazer com que você alcance os seus maiores desejos dentro dessa ferramenta. É isso. Uhum. E uma curiosidade, dá para vender online, Ana? Tipo, se a pessoa tem algum comércio ou é só, né, fisicamente tem que ir lá fazer o mostruário? Já vamos fazer um merchan aqui agora. Sim, consegue trabalhar tanto online como também presencial, né? Tem algumas pessoas que preferem muito mais o presencial, tanto pela questão da venda, como também das pessoas que integram a equipe. O nosso trabalho ele é focado em 3 tipos de pessoas. As que são consumidoras finais, que a gente vai vender o produto. Esse consumidor final ele pode comprar diretamente conosco, presencial, ou através do e-commerce. Tem um e-commerce pronto, montado. Quem é empreendedor sabe que o e-commerce normalmente é bem caro, custa
10 mil reais para fazer um e-commerce e aqui você ganha. Então, cadastrou, começou a fazer parte da equipe, imediatamente você já vai ter acesso a um e-commerce onde pode vender nos 60 países que hoje a marca está, na espécie de dropshipping. Então, a empresa mesmo que vai enviar o produto, você não precisa ter estoque dentro de casa, então isso é muito legal também. Diferente da organização anterior que eu trabalhava, que a gente precisava ter muito estoque, e foi um dos principais motivos que me levou à transição de empresas. Aqui a gente não tem estoque nenhum. Então, isso é muito legal. E dá para fazer no digital, que eu sempre digo, né? Hoje o digital é o que há. Muitas das empresas que antes não investiam no poder do digital, agora com a pandemia, elas começaram a investir e ter mais resultados, né? Uhum, com certeza. Bom, e como a gente comentou, eu vi que você também gosta muito de viajar, né? Para lugares exóticos e praias, geralmente, como Cancún e Maldivas, aí o pessoal que te acompanha já viu as postagens. E quem me segue aqui, né, eu convido para entrar no perfil da Ana, que tem bastante material lá. E quando você está nesses lugares, Ana, dá para aproveitar e trabalhar ao mesmo tempo? Dá para relaxar? Compartilha um pouco do teu lifestyle aí com a gente. Como é que você administra, né, os negócios entre viagem de lazer e trabalho? Queria saber também se dá para ganhar viagem, né, com essa atividade. Com certeza. Inclusive, muitas das que você falou aqui foram ganhadas através desse projeto, através dessa ferramenta. Então, através desse negócio, eu pude ir a Cancún de graça, num resort maravilhoso. Pude proporcionar isso para minha mãe também, que é incrível a gente poder proporcionar essas viagens para os nossos familiares ou para as pessoas que a gente ama, né? Eu também fui a Punta Cana de graça. Costa do Sauípe foi uma viagem incrível, porque eu não iria para esse lugar se não fosse através de ter realmente ganhado, né, essa premiação, enfim. E foi muito mais especial porque eu pude levar não somente a minha mãe, que sempre viaja comigo, mas eu pude levar meu pai. E meu pai nunca viajou. E meu pai é extremamente simples, extremamente humilde. Ele é garçom. E ele não teria essa opção, né, de viajar, muito menos para um resort tão incrível, tudo pago. E foi muito legal, porque a todo momento ele falava: meu Deus, filha, é tudo pago mesmo. E ele estava achando o máximo ele ser servido, né? Já que ele, como garçom, Uhum. normalmente é ele que serve as Serve pessoas. todo mundo. Exatamente. Então ali foi uma viagem, assim, realmente muito especial, assim, muito extraordinária mesmo, por poder ter proporcionado isso ao meu pai, né? Então dá para ganhar, né? Eu sou fruto disso. Agora, inclusive, mais ainda através da Doterra. Inclusive, mês que vem, nós vamos para Bahia, num resort também lá, ao Inclusive. Vamos para lá. E o mais engraçado é que essa viagem eu ganhei de forma tão natural, tão orgânica, sem nenhum esforço, né? Não ser o trabalho tradicional que a gente já desenvolve diariamente, que eu nem sabia que eu tinha ganho essa viagem. Eu fiquei sabendo a partir do momento em que eu recebi o e-mail para cadastrar as minhas informações ali, que eu estava indo viajar de graça. Daí eu falei: gente do céu, que incrível, né? Então não é nada comprado, não é nada que tem combos exorbitantes, nada disso. É a tua estratégia no tradicional mesmo, que a gente for desenvolvendo em equipe, né, no dia a dia, e além do financeiro, que é muito atrativo, também vai proporcionar essas viagens. E hoje, com essa ferramenta, é sim possível que eu concilie tanto o trabalho quanto o lazer. Eu acabei de voltar também de um cruzeiro, onde se eu tivesse somente na advocacia, eu não iria conseguir ter desenvolvido a minha atividade lá. Eu nem teria ido, porque eu estaria, né, somente com os ganhos da advocacia, seria um pouco mais desafiador viajar sem um determinado período de recesso, por exemplo, do fórum. Mas com essa ferramenta da Odoterra, a gente continua ganhando mesmo sem estar trabalhando. Então, isso que é o mais legal. Além, né, de poder usufruir de viagens tão incríveis, a gente continua ganhando. Justamente porque tem a retenção, a escalabilidade que eu falei e a renda residual. Uhum. Nossa, muito legal. E você trabalha com os óleos essenciais, que são produtos com foco em saúde, né? Quais os benefícios dele e como você cuida, né, da sua saúde, que nem comentasse ali também tivesse, né, um momento tivesse que parar de trabalhar devido a isso, hoje tu usa os próprios óleos, faz mais alguma coisa junto, porque o pessoal, né, que acompanha o Instagram
sempre gosta de saber também aí os cuidados pessoais, né? Claro, com certeza. Inclusive, um dos motivos que eu tive esse problema lá em 2019 foi justamente a falta de cuidados comigo, né? Então, depois que tudo isso aconteceu, eu coloquei na minha rotina os cuidados pessoais. Então, hoje, agora pela manhã, eu acabo indo na academia, eu faço as coisas voltadas daí para minha saúde, né? Então, a minha alimentação mudou bastante desde então. Ainda não é 100%, mas eu já melhorei bastante. E com relação aos olhos, eu uso desde o momento em que eu acordo até o momento que eu deito. Porque a gente não tem como falar daquilo que a gente não acredite, né? E eu confesso que até meados mais ou menos de 2022, eu não acreditava no poder dos óleos essenciais. Eu comecei a acreditar depois que eu usei eles. Antes eu achava que era balela, achava que não funcionava. E aí, em 2022, acabou que eu decidi, então, entender, porque eu vi o potencial da empresa, eu vi que ela estava crescendo muito, e eu comecei a pensar, poxa, com certeza uma empresa não iria crescer tanto a nível mundial se realmente não fosse tão bom o produto. Comecei a estudar muito sobre o produto, vi que não é... Eu pensava, e muita gente pensa, que era questão de acreditar, né? Ah, se eu não acreditar que o produto é bom, não vai funcionar, que o óleo funciona, não funciona. Não é assim, ele é cientificamente comprovado a eficácia. Então, quando eu vi isso, eu comecei a usar e substituir muitos remédios. Então, eu usava remédio para dormir, remédio para ficar acordado durante o dia, porque a gente sabe que medicação, muitas vezes, principalmente tarja preta, melhora uma coisa e piora outra. Né? Então, Sim. eu conseguia dormir, mas eu acordava muito cansada, exausta, então eu tinha que tomar medicação e energético também para me manter ativa e disposta durante o dia. Eu tinha muita enxaqueca e dor de cabeça, então eu também usava remédios fortíssimos para isso. E remédio para tudo, né? Remédio para emagrecer, remédio para academia, remédio Andava com para a bolsinha ter cheia. massinha dentro de casa. Dentro de casa, dentro do carro, dentro da bolsa, de todas as bolsas, mulher mesmo que coloca tudo ali, né? E aí, depois que eu comecei a substituir pelos olhos e eu vi que realmente a eficácia deles era surreal, eu tirei todos os medicamentos. Então, hoje eu não uso mais remédio, só em casos muito específicos mesmo, mas a grande maioria eu opto por utilizar os óleos essenciais. É claro que sempre com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional também. Então, sim, eu uso do pé à cabeça, desde o momento que eu acordo até eu dormir, uso para disposição, uso para dormir melhor, uso para dor de cabeça, uso para emocional, uso para treinar, uso para emagrecer, uso para tudo. Então, eu recomendo que utilize. Ah, e além disso, a empresa também não tem somente óleos essenciais, né? Os óleos, eles são os mais conhecidos, a gente tem mais de 150 óleos essenciais, mas além dos óleos, também tem outros produtos, produtos nutricionais, produto para o cabelo, produto para a pele, toda uma linha de skincare. Então, tem esses outros produtos que são fantásticos que a gente também utiliza. É, a gente associa muito com óleo, que todo mundo fala do óleo e pensa que não tem outro produto, né? E a Exatamente. Ana de hoje gosta mais de ser advogada, empreendedora ou mentora? Os três. Eu acho que a cada momento do meu dia eu incorporo a profissão que eu estou desenvolvendo, sabe? Então, durante o dia, durante a manhã, eu sou a Ana. À tarde eu sou a Ana advogada, à noite eu sou a Ana empreendedora e Ana mentora. Então, dependendo do momento do dia, eu incorporo e ali eu desenvolvo atividade. Mas eu amo todas as atividades que eu desenvolvo. A advocacia só é bem estressante, então isso é o único contra com relação à profissão, mas eu amo desenvolver ela, enfim, acho que ajudar os meus clientes dentro da área jurídica também é algo que está no meu coração, né? Eu não penso em largar isso, por mais que hoje eu seja muito mais bem remunerada com a Doterra e com as mentorias e tudo mais, eu ainda assim amo a advocacia. E me dói no coração se eu pensar em, vou substituir a advocacia por outra coisa. Então, acho que eu amo os três. É bom, né? Porque um complementa o outro também. E uma coisa engraçada, né, Ana, que isso é bem comum, quando a gente sai da manada ali, né, que só faz uma atividade, não julgando, não criticando, mas é porque o próprio sistema, né, ensina a gente de vai para a escola, estuda, se forma, vai ter uma profissão até morrer, né?
até no resto da vida, ou sei lá, se o pai tem um comércio, vai assumir o comércio, a empresa da família, e assim vai, né? E aí muita gente acaba também não se realizando profissionalmente, fazendo coisas, né, que às vezes nem são aquele propósito ou que ela realmente gosta, né, em função de N fatores. Mas quando a gente, né, começa a sair da manada, opa, eu consigo trabalhar e empreender ao mesmo tempo, ou eu consigo me realizar aqui numa outra área. O pessoal é natural que começa já a olhar meio que torto, né? Opa, tá se achando, opa, tá fazendo muita coisa, afinal, o que que ela é? Quer botar a gente naquela caixinha, né? Eu vejo aqui pelo canal que, por exemplo, foi muito engraçado, assim, faz 1, 2 semanas falei com uma moça, né? Ela veio me procurar, eu tô procurando uma pessoa inovadora, tal, não sei o quê, mas, né, aqueles pontinhos. Daí eu pensei, tá, ela quer uma inovadora, mas ela quer ao mesmo tempo limitar. Eu pensei, não sou eu, né? Então, sabe, as pessoas já vêm assim com o rótulo pronto, né? A gente sabe que quando a gente começa a ter outros resultados, muita gente não gosta, e às vezes até as pessoas próximas, porque começam a notar, né, aquele comportamento diferente também, ou que estás num outro ritmo, estás buscando outras coisas, e elas, daí acho que muito acontece dela ficar incomodada, né? Opa, por que que eu nunca pensei nisso, né? Por que que ela tá fazendo e eu não? Afinal, a máxima, né? Ninguém quer te ver melhor, é pura verdade. Como é que você lida com as críticas que devem ser muitas, né? É verdade, é verdade. É engraçado, assim, porque a cada momento da nossa vida a gente precisa, acho que, ter muito controle mesmo emocional, né, para saber lidar com essas críticas. Eu, quando fiz essa transição mesmo de empresas, eu fui muito criticada, porque eu tinha acabado de retornar de Cancún, eu tinha acabado de ter tido um grande reconhecimento na outra empresa, onde eu fui top 2 a nível Brasil e América Latina. Então, quando eu decidi mudar o meu posicionamento profissional, substituir aquilo que eu estava fazendo por outra coisa, as pessoas da própria empresa que estavam sendo beneficiadas, né, pelo meu trabalho até então, foram as que mais me criticaram. E não somente essas, mas até aquelas que nada tinham a ver com o que eu estava desenvolvendo, que não tinham resultado nenhum com base no meu trabalho, também fizeram muitas críticas. E a principal crítica naquele momento foi de que eu não estava sendo fiel com a minha equipe, de estar substituindo por outra empresa, né? E, enfim, eu falei, não é porque eu estou optando por outra, fazendo uma outra escolha profissional que eu não esteja sendo fiel, né? Eu acho que todos nós podemos ter as nossas próprias escolhas, principalmente falando de profissional. Então, não é por isso que eu estou sendo mais ou menos, né, fiel com relação à equipe e tudo mais. E acabou que depois de passado o tempo, agora em janeiro, até essa empresa a qual eu estava acabou decidindo encerrar as operações do Brasil. E foi onde surgiu mais ainda o bafafá, inclusive de outros líderes, né, que foram altamente criticados a respeito dessa transição. E nós falamos, tá vendo? Não foi nós que não fomos fiéis lá atrás, mas sim aqueles que colocaram o tempo inteiro, as pessoas deixaram ali no barquinho, o barquinho estava afundando o tempo inteiro e ninguém foi capaz de salvar ninguém dali, né? Olha, o barco está afundando, vamos sair? Não, começaram a blindar, abraçar as pessoas como se fosse realmente a melhor opção continuar em algo que já não estava bom para ninguém, né? Então, esse foi nos últimos tempos, foi uma das piores críticas assim que eu acabei ouvindo e eu tive que ter muito controle emocional para lidar, porque a gente é chicoteado o tempo inteiro, né? Então é um desafio muito grande. Mas o que eu sempre busco para lidar com essas críticas é procurar o lado positivo mesmo, procurar como que eu posso evoluir se for uma crítica construtiva, avaliar também de quem está vindo aquela crítica, eu acho muito importante para nós mulheres, né? Para identificar se está sendo ou não uma crítica construtiva e se tem algo que a gente possa de fato melhorar, ou se realmente é apenas entrar no ouvido, sair pelo outro, né? É verdade, a Renata aí comentando, ótimo isso compartilhar, parabéns. A Renata também é empreendedora, que ela toca vários projetos ao mesmo tempo. Tem uma live com ela no meu canal, né? Para quem quiser conferir depois, é uma ótima empreendedora.
E é bem isso, né? A gente é criticada o tempo todo e acho que eu até vi uns stories teus na época, ou eu fui ali pesquisar e tinha um pouquinho aí, né, explicando essa história e eu pensei, não, é o caso clássico, né, de alguém que tá ali se destacando, chamando atenção e aí o pessoal vem bater porque é aquilo, tu nunca é criticada por quem tá fazendo mais, né? Sempre quem tá fazendo menos é que aí vai lá falar do que às vezes, muitas vezes nem conhece, É, né? quem começa a se destacar leva a chicoteada, não tem jeito, né? A minha mãe sempre fala isso, então eu acabei adotando um pouco do controle emocional. É claro que eu também não sou perfeita nesse ponto, então muitas vezes eu acabo me abalando, mas eu tento sempre. Eu penso que assim, a gente tem duas. Nós mulheres, nós temos duas leoas que habitam sempre em nós, né? A leoa do medo, das críticas, da inveja, do sofrimento, do vitimismo e a leoa da força, da garra, da coragem, do amor, enfim, da esperança. Né? Então a gente tem que ver qual que é a leoa que a gente está alimentando. Né? Então, a partir do momento que a Verdade. gente alimentar a leoa positiva, é isso que vai vir para a gente. Né? Pelo menos eu acredito muito nesse poder da atração e de emanar só coisas boas, né? Com certeza, porque, né, eu acredito muito nisso também, é aquilo, né, quem tá ali com má intenção já se afasta porque não consegue nem conviver, né. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aqui de empreendedorismo ou curiosidade aí para Ana, manda pra gente que tá chegando no final, mas dá tempo de perguntar ainda. Ana, e o nosso público aqui, né, é boa parte feminino. Acho que entre os teus seguidores aqui eu vi alguns homens entrando também. Mas, claro que todo mundo que te acompanha quer saber e compartilhar-se um pouco dos cuidados pessoais, mas quais as suas dicas de beleza, né? Você consegue ter esse tempo diário para se dedicar ao bem-estar e cultivar a autoestima? Como é que você vê isso hoje trabalhando, né, com esse nicho? Sim, e é muito importante que todas nós, como mulheres, a gente tenha esse tempo de cuidado, de autocuidado, né? Tanto com a nossa beleza, com o nosso espiritual, com o nosso bem-estar. Cada uma é capaz de identificar aquilo que faz bem, né, para si mesmo. Então, se é através de uma atividade física regular todos os dias, você também vai identificar qual é o melhor horário para você. Então, eu tomo muito cuidado nesse dar dicas, porque muitas vezes a gente tem muitos gurus por aí, né, querendo mostrar como ter o lifestyle, mas a gente precisa identificar aquilo que é bom pra gente. Por exemplo, muita gente é do clube das 5 da manhã. E eu, por muito tempo, hoje até conversei com a Ive, que entrou aqui na live. Eu conversei com ela, eu falei, amiga, como faz para acordar tão cedo? Ela, 5 e pouco da manhã, 6 horas, ela já tá lá plena, maravilhosa, indo para academia. E eu, por muitos anos, eu me senti culpada por eu não ser essa pessoa de acordar tão cedo para desenvolver essas atividades. Mas eu, ao longo prazo, ao longo do tempo, eu descobri o meu jeito do bem-estar. Né? Então, eu prefiro trabalhar, se for o caso, até mais tarde, aí sim acordar um pouquinho mais tarde, conseguir me dedicar à minha saúde, ao meu bem-estar pela manhã. Então, essa é a dica que eu dou. Você identificar o que é melhor para você, se você consegue conciliar isso, se dedicar pela manhã, perfeito. Se você prefere fazer isso à noite, você tem que adaptar na sua rotina, no seu dia a dia, aquilo que é melhor para você. Né? Então, é isso. Até porque cada organismo, né, é um. E eu também, né, tinha essa culpa, assim, depois de ler O Milagre da Manhã e não sei o quê. Sempre fui, né, uma pessoa que final de semana dormia até mais tarde e tal. Porém, né, que nem tu falasse ali, depois de 2020, acho que a gente começou todo mundo a pensar muito, né, na vida e no que queria, e eu fiz ao contrário, eu disse, bom, não sou essa pessoa, mas eu vou começar a fazer para justamente conseguir dar conta de outros planos, outros projetos e que durante o dia não tinha tempo, né? Eu pensei, bom, então o tempo tá aí, a gente só que tem que ajustar. E aí eu fui mudando, mas é aquilo, né? A pessoa também pode fazer por um período, né? Testar, ver se se adapta ou não, se faz bem para o organismo dela, mas não é garantia, né? Para ninguém aí a fórmula realmente não existe.
Ana, e para você, o que que significa ser uma mulher empoderada e de sucesso? Bom, eu acho que ao pensar em sucesso e empoderamento, a gente não pode pensar somente no sucesso financeiro ou no sucesso material em si, né? Mas, ao meu ver, tem algumas formas de sucesso. Sucesso na família, sucesso na nossa saúde, seja ela emocional ou física, sucesso espiritual, né? Estarmos alinhados espiritualmente, desenvolvimento pessoal também e profissional, né? Conhecimento, sabedoria, enfim, propósito de vida alinhado, isso é muito importante para, ao meu ver, para ser uma pessoa de sucesso ou uma mulher empoderada. Relacionamentos também, né? Networking, enfim. E também, claro, a riqueza material, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que juntas são definem, né, o nosso sucesso ou o empoderar feminino. Então, acho que é importante a gente ter em mente, né, que o mais importante disso tudo é aquelas coisas que a gente não pode tocar, né, mas sim que a gente pode sentir. E é isso. Então, até eu vou compartilhar uma história que eu lembrei agora. Quando eu decidi abrir o meu próprio escritório, né, foram vários os desafios que eu tive naquele momento. E o primeiro deles foi a falta de recursos financeiros, porque, como eu falei, os meus pais eram extremamente simples, extremamente humildes, e eles não tinham para me ajudar. E bem naquele momento em que eu decidi abrir um escritório, meu pai faliu. Então, eu descobri que meu pai estava falido, que ele não tinha nem contado para nossa família a respeito. Então, foi um momento bem desafiador, né, da minha vida. Eu tive que colocar em prática muitas das coisas que eu nunca tinha tido prática, né, principalmente na área jurídica, me desenvolver ali dentro para alcançar o meu sucesso naquele momento, que era o meu desejo de abrir os escritórios, né? Então, acho que cada um, né, tem que buscar em si uma história muito íntima, um propósito muito grande do porquê vai fazer aquilo, né? No meu caso, eu queria muito trabalhar com empresas, com assessorias empresariais, jurídicas, né? Para salvar empresas antes que fosse tarde demais, como aconteceu com o meu pai, né? Então, tem que encontrar um propósito muito grande do porquê você está fazendo aquilo. Nossa. E do empreender em si, né, do empoderamento, uma coisa que sempre foi muito forte para mim, que eu sempre fiz e eu sempre recomendo para todas as pessoas que eu conheço fazer, é o quadro dos sonhos, né? Não sei quem faz, quem não faz, mas eu sou muito a favor dele, eu faço há mais ou menos 5 anos, e é incrível que desde que eu me propus a fazer o quadro dos sonhos, anualmente, tudo aquilo que eu coloco no planejamento acontece. E antes, é aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, antes, eu acredito que por eu não saber exatamente aquilo que eu estava buscando, aquilo que eu queria, eu não alcançava grandes resultados. A partir do momento que eu coloquei nos planejamentos, né, no papel, no quadro dos sonhos, aquilo que eu realmente queria conquistar, eu comecei a viajar para lugares maravilhosos. Maldivas foi fruto do quadro dos sonhos, né? Os escritórios, todos foram frutos do quadro dos sonhos. Tudo, enfim, né? Apartamento, conquistas materiais, conquistas emocionais também. E é isso. Façam o quadro dos sonhos que vale muito a pena. Ah, eu adoro, sou fã também. E eu li uma coisa esses dias, uma curiosidade aí, não sei quem faz painel, às vezes, enfim, a pessoa também pode fazer montagem no computador, deixar as fotos ali, né, no celular para quando quiser ver. Às vezes não consegue colocar fisicamente ali o quadro das fotos. Mas eu não sei onde é que eu li que, tipo assim, às vezes tu coloca uma imagem, tu escreve, né, que tem vários exercícios sobre isso, assim, de metas, e às vezes o nosso subconsciente ele registra tanto aquilo que pode ver, tem coisa que passa um tempo, e aí eu fui ver o meu esses dias aconteceu. E se realiza, só que a gente esquece. Só que é porque a gente anotou lá, ou tá a foto, e a cabeça trabalha tanto para alcançar aquilo que mesmo que a gente não lembra que era uma meta, a meta é alcançada. É muito legal, É realmente exatamente isso. funciona. É exatamente isso. Foi o que aconteceu no meu quadro de sonhos de 2021. Eu não fiz ele fisicamente. Eu sempre faço, mas naquele ano eu acabei optando por não fazer. Eu fiz só na tela do celular.
E acabou que Uhum. eu olhava, mas não olhava, né? Eu olhava ali Uhum. todos os dias a minha tela do celular, mas não ficava focada naquilo que estava ali. E aí, no final do ano, eu comecei a olhar quais daqueles desejos eu tinha realizado. E todos eles eu tinha realizado. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu nem lembrava mais desse meu desejo, mas ele estava aqui. E se realizou, né? Então é exatamente isso que você falou. É bem engraçado. Bom, adorei o nosso bate-papo e saber um pouquinho mais da tua história aqui, né, Ana? E antes da gente encerrar, queria saber se tu tens mais alguma mensagem, se tu queres deixar mais algum recado aí para quem está assistindo a gente ou para quem vai ver depois que a live vai ficar salva. Sim, o recado final para nós mulheres, e também serve um pouco para os homens, mas principalmente para essa mulherada, né? É a gente assumir as rédeas, fazer realmente acontecer. É isso que nos tornará mulheres de sucesso, mulheres empoderadas mesmo. Comprometer-se, né, com o que a gente quer ser, onde a gente quer ir, onde a gente quer, o que a gente quer alcançar também. Identificar os nossos fracassos ou as críticas, como a gente falou hoje aqui, como forma de melhoria, né? E sempre encarar do lado positivo e em busca das nossas vitórias também e valorizar as vitórias, por menores que sejam, né? Tem uma frase bem legal lá no meu escritório, aqui de Balneário, inclusive, que fala que onde quer que a gente veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ele houve um dia uma decisão corajosa. Então, tudo aquilo que a gente quer de verdade, que está lá no fundo do nosso coração, que cada uma das mulheres que assistir essa live hoje, ou depois, quando ficar gravada também, tem esse desejo ardente de fazer realmente acontecer, de encarar esse desafio como uma oportunidade de crescimento e ir para cima. E com certeza vai se realizar e vai ser algo extraordinário. Muito bom. Bom, amei o bate-papo, Ana, com certeza é uma mulher fina e poderosa que representa aqui a nossa comunidade e espero aí que a gente tenha mais encontros, né, e mais histórias para Claro. compartilhar. Beijão, pessoal, obrigada para quem aproveitou aqui também e acompanhou a Eu gente. te agradeço pelo convite e até a próxima. Muito obrigada. Imagina, Beijão. beijão, tchau, tchau, boa noite.